Olá pessoal, quem vos fala é Rogério Boelter, sou cirurgião dentista e hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito recorrente aqui no consultório e também no meu blog, Dicas Odontológicas, é sobre siso, extração de siso pós-operatório, consequências da extração, por que tem que chegar e fazer a extração do siso. Primeiramente, por que o nome siso, né? A gente dá o nome siso ao terceiro molar porque é chamado dente do juízo. Siso significa juízo. Então, como esse dente ele nasce normalmente lá pelos 17, 18 anos, que é justamente a faixa etária que a pessoa está pegando o juízo, né? Apesar de que tem gente que vive a vida toda aí sem juízo, então vem o nome dente do siso. Mas na verdade é o terceiro molar. E esse dente, por que tem que ser feita a extração desse dente? Porque muitas das vezes o dente siso, o terceiro molar, ele nasce fora da posição dele original. Ele não tem espaço para nascer. A gente está numa escala evolutiva da nossa espécie humana que, devido ao tipo de alimentação, cada vez mais não necessitamos de dentes para mastigar os alimentos já vêm processados. Então é difícil você hoje mastigar um alimento mais duro. Antigamente as pessoas mastigavam carne e os legumes in natura, e isso necessitava de você ter molares robustos para você chegar e fazer a mastigação. Mas com a industrialização dos alimentos, isso deixou de ser necessário. Deixando de ser necessário, o dente também, pela escala evolutiva, pela evolução da espécie humana, ele também deixou de ser necessário. A mandíbula ela diminuiu de tamanho e o dente siso ele passou a não ter mais espaço na arcada dentária para nascer. Então, normalmente, ou ele não nasce, ou o que a gente chama de siso incluso, ou ele nasce somente uma parte dele, que é chamado de semi-incluso. E nessa situação, quando está incluso, normalmente a pessoa passa a vida toda sem maior necessidade de extração. Porém, quando está semi-incluso é que é o problema, porque uma parte fica em contato com a boca e outra parte fica debaixo da gengiva. E a pessoa não tem como chegar e fazer uma higienização correta na região. Consequentemente, não fazendo uma boa higienização, qual é a primeira coisa que acontece? É a chamada pericoronarite. A pericoronarite é uma inflamação que ela ocorre em volta do siso e provoca uma dor semelhante à dor do siso. Normalmente a gente tratando com antibióticos, anti-inflamatórios e fazendo uma raspagem local, a gente consegue resolver esse problema da pericoronarite. Mas em alguns casos a pericoronarite ela fica de repetição, ou seja, você trata, fica legal, aí daqui a um mês volta de novo, aí você trata, aí depois de 2, 3 meses volta e fica repetindo o problema, incomodando a pessoa. Aí tem que chegar e fazer a extração do siso. Outra situação é quando a pessoa não consegue fazer a higienização do siso adequadamente devido à má posição dele, ele começa a cariar. E a bactéria ali começa a destruir o dente e provoca uma dor de dente devido à cárie. Logo, tem que chegar e também fazer a extração. Particularmente, eu sou contra a extração profilática, ou seja, vamos extrair o siso porque tem que extrair. É uma cirurgia complicada, ela às vezes pode chegar e trazer alguns transtornos para o paciente, então, na minha opinião, ela deve ser um procedimento indicado. Você tem que chegar e fazer o procedimento, vamos fazer. Se não puder fazer, se puder evitar, vamos evitar. Por isso, em primeiro lugar, o que eu recomendo a você é fazer um controle preventivo do siso. Ou seja, visitar o seu dentista pelo menos 2 a 3 vezes ao ano para fazer uma radiografia, para fazer uma raspagem, para fazer uma profilaxia, para ter uma orientação de higiene oral, para justamente evitar que esse siso dê problemas. Agora, se em tudo isso o siso der problemas, então vamos partir para fazer a extração dele. Essa extração ela é um procedimento cirúrgico
que ele deve ser precedido de algumas coisas, ou seja, você tem que chegar e fazer radiografias, em alguns casos você tem que fazer uma tomografia para chegar e você ver a localização. Às vezes o siso é contraindicado à extração. Por quê? Porque logo embaixo do siso passa uma estrutura chamada canal mandibular, onde tem a artéria alveolar inferior, a veia alveolar inferior e o nervo alveolar inferior. Então essas estruturas, elas fazem justamente toda a inervação e irrigação dessa parte inferior da mandíbula. Se esse canal ele for atingido, pode-se provocar uma hemorragia, como também pode-se provocar uma lesão no nervo e você ficar com metade da mandíbula anestesiada a vida toda. Então deve ser feito um exame radiográfico. Nunca você deve chegar no mesmo dia que você está com problema do siso, você chegar e fazer logo a extração. Infelizmente alguns colegas propõem isso. Eu não recomendo. Por quê? Há necessidade de uma radiografia para a gente chegar e fechar o diagnóstico, há necessidade de medicamentos pré-operatórios para você proteger o seu organismo no ato cirúrgico, e também há necessidade de você ter uma interação com o dentista que vai realizar a cirurgia, para você criar um laço de empatia, você confiar no profissional. Isso é fundamental para o sucesso do procedimento cirúrgico, da extração. Bom, eu gostaria de chegar nesse vídeo e ficar só nessa parte, tá? Nessa preparação. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre particularidades dessa extração do siso. O que acontece durante a extração, como é que nós fazemos a extração, quais são as técnicas cirúrgicas, e fechando eu vou falar sobre os cuidados pós-operatórios e as complicações que podem surgir, como evitá-las. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, dê aí uma curtida e se inscreva no nosso canal para receber os próximos vídeos falando sobre esse assunto. Um grande abraço e até a próxima.